Olá, eu sou a Bia e esse é o Apenas Uma Figurante, e esse é um canal novo que eu criei para falar um pouco sobre filmes, séries, cultura pop e juntar um pouco com psicologia. E meu objetivo aqui não é fazer exatamente uma crítica cinematográfica, é mais fazer uma análise mesmo. E eu queria falar um pouco sobre essa terceira temporada de Euphoria que foi tão polêmica. Bom, no dia que saiu o último episódio, a HBO confirmou que essa de fato é a última temporada da série, o que já era de se esperar, considerando o andar da carruagem, assim, tanto pela história da temporada em si, quanto pelas polêmicas nos bastidores e porque os atores estavam sem agenda, então já era de se esperar. E de cara, essa temporada chamou bastante atenção por ter uma estética e um tom completamente diferente das temporadas anteriores. Já tinha tido uma certa mudança de tom ali da primeira pra segunda temporada, passou de um neon para um tom mais amarelado, mas nessa terceira, assim, desde o trailer já dava pra ver que mudou completamente, gerou um estranhamento muito grande dos fãs. Dá pra ver que tem uma inspiração ali meio Breaking Bad, aquela coisa fronteira Estados Unidos e México. Tem claramente muitas influências do faroeste, filmes de cowboys, e eu senti uma influência bem grande ali do Tarantino, com tanto essa coisa faroeste, quanto da violência, do sangue, dessa coisa mais gráfica. Já deixo avisado que esse vídeo vai sim ter muitos spoilers, então tá dito. Falando de modo geral sobre a temporada, eu acho que ela fala muito sobre as dificuldades da vida adulta, de se tornar adulto, e como a vida fora do ensino médio é muito mais complexa do que parece. Então a gente vê o Nate, a Cassie, a Mad, que eram super populares na escola, tendo dificuldade de conseguir alguma relevância e sendo muito jogados de escanteio. A gente vê a Lexi, que era tão brilhante, estudiosa, que fez a peça lá que deu super certo na escola. Agora, em Hollywood, ela é uma ninguém, ela tem que ficar comprando marmita e café para as pessoas, ela ganha pouco, trabalha muito. A gente vê a Jules, que ela é super boa na parte artística, mas ela vê que entrar nesse mundo artístico e viver disso é muito difícil, e ela acaba tendo que se sujeitar a certas coisas para conseguir isso, e a própria Rue, que acaba, não tendo mais o apoio ali da mãe dela, e ela que sempre consumiu drogas, ela começa a entender um pouco mais do que está por trás do tráfico e o que mantém esse sistema. E assim, existe essa discussão generalizada, sobre essa sexualização exagerada das personagens femininas de Euphoria, e durante a temporada eu fiquei bem confusa, assim, se o Sam Levinson estava tentando glorificar isso ou criticar isso, porque realmente não estava claro. E o que eu entendo é que ele estava querendo fazer uma crítica à exploração sexual feminina, mas ele acabou mais reforçando o que ele estava tentando criticar do que de fato criticar. E assim, eu acho que ele não sabia falar sobre esse assunto, basicamente. E assim, eu não sou uma pessoa que se incomoda com cenas mais explícitas, eu acho que se tiver um propósito faz todo sentido. Algumas cenas que sim, parecia que tinha um propósito, mas outras estavam meio só ali porque ele queria, sabe? E nisso ele acaba colocando as personagens femininas e, consequentemente, as atrizes em situações super gratuitas e constrangedoras e desconfortáveis para quem tá vendo. Além dele tentar falar ali sobre tráfico humano bem por alto, mas ele não aprofunda em nenhum momento sobre isso. Isso sem contar que ele passa uma visão super distorcida de empoderamento feminino, porque, no fim das contas, a Mad e a Cassie estão ali agenciando mulheres e sendo empreendedoras, mas é mais uma situação de mulheres explorando outras mulheres, e ficou tudo muito esquisito, assim, dentro da minha percepção. E se tem uma parte que eu posso dizer que eu achei interessante dentro dessa discussão, é sobre como, a princípio, essas mulheres que trabalham na área do sexo são mostradas como alguém que tem poder. Então tem todo aquele discurso do Alamo no início da temporada sobre o poder da Pussy, que é isso que domina o mundo, e a gente vê a Cassie ganhando fama, ganhando dinheiro, manipulando homens, a Mad também fazendo muito isso, mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, que essas mulheres na verdade são muito usadas e muito jogadas para escanteio. Então as meninas que trabalham pro Alamo são muito abusadas, elas não têm controle sobre a própria vida, ele que decide as coisas por elas, e a própria Cassie e a Mad também. A Mad perde o emprego, a Cassie perde a oportunidade em Hollywood. É mostrado isso como algo, uau, incrível, olha como elas têm poder, mas depois é mostrado que, na verdade, não é exatamente assim que funciona. Por outro lado, quando o Sam Levinson volta a falar sobre o vício em drogas, que era a temática original da série, eu acho que ele faz um trabalho muito mais interessante, assim. Até porque é um tema super complexo e que não dá pra ser discutido de forma rasa, então ele precisa ser mais aprofundado mesmo. E eu acho que isso era algo que era muito bem feito no início da série, assim, porque ele tem um cuidado de mostrar a dependência química realmente como uma doença, porque e que tem que ser tratado como tal. Mesmo as pessoas que de fato querem muito largar o vício e que têm uma rede de apoio
apoio, tem uma rede de profissionais para ajudar, tem muita dificuldade e às vezes não conseguem. Mostrar esse lado da dependência química de fato gera uma empatia com a pessoa que tem o vício e com as pessoas ao redor, porque a série ela sempre mostrou muito como isso também afeta os familiares, os amigos, as pessoas próximas. E isso sempre foi uma parte que eu gostei muito de Euphoria e que foi ficando de lado nessa temporada. Por outro lado, eu gosto muito como essa temporada, e principalmente o final dela, mostra esse outro lado, porque ao mesmo tempo que mostrar a dependência química como uma doença gera empatia, como o próprio Ali fala ali naquele discurso final dele, quando ele tá no Narcóticos Anônimos, que eu acho muito bom, também discute que fazer isso meio que leva a responsabilidade só pro indivíduo. Então, se eu trato como uma doença pura e simplesmente, é um problema da pessoa, é um problema puramente individual. Você tem problema em drogas porque tem algo de errado com você. E a discussão ela é muito mais complexa que isso. Existe um problema coletivo aí, que ele é mostrado. Então, existe toda uma rede de tráfico, todo um sistema muito untado que mantém essas pessoas viciadas e que cria o vício para começo de conversa. A verdade é que as consequências do vício em drogas são coletivas, né? Isso traz problemas de saúde para as pessoas, tem uma mortalidade maior, tem uma violência maior para a sociedade, etc, etc. Mas as causas também são coletivas, então isso precisa ser tratado também como um problema coletivo. E eu sinto que essa temporada e esse discurso final mostram muito isso e fazem uma denúncia desse grande problema, né, desse abuso de opioides que os Estados Unidos está passando há algum tempo e escancara isso de uma forma que o público entenda. Além disso, eu acredito que essa temporada trabalha muito sobre perdão e redenção e acreditar em algo melhor. E nesse processo ela entra muito no cunho religioso. Já tinha começado isso na segunda temporada, mas nessa fica mais forte. Então, além da gente ter várias referências bem explícitas, né, tem várias referências à Bíblia, tem as personagens na igreja, tem música, né, religiosa, tem vários símbolos religiosos que aparecem o tempo todo, como cruz ou a árvore lá de Josué. Mas além disso, também eu vejo que é uma temporada que trabalha muito com luz e sombra, que também começou ali na segunda temporada, então tem esse contraste muito forte nas cenas, a luz meio representando essa redenção, esse caminho melhor e a sombra como a pessoa indo para um caminho ruim. E de modo geral, os personagens são muito mostrados entre esses dois. Então, nenhum personagem é só luz, nenhum personagem é só sombra, eles estão geralmente ali no meio do caminho. Também dentro desse cunho religioso existem várias referências ao diabo ou a chifres, geralmente quando algo ruim vai acontecer. Inclusive lá na sala do Álamo tem várias caças com chifres ali. Na cena final, quando a Laurie vai ser pega pela polícia, tem um bodezinho ali que eu também entendi como uma referência. E outra referência que aparece muito é a cobra, que além de remeter ao Velho Oeste, a cowboys e tal, é dito na própria série que tem esse significado de traição, e ela também aparece em momentos muito emblemáticos que demonstram que vai haver uma traição, mas a cobra também tem esse sentido bíblico de ser algo que te leva a um mau caminho, ou de ser um mau agouro de alguma forma. Aproveita para me seguir aqui, curtir, comentar e dar um apoio para esse canal que é novo, além de me seguir lá nas redes sociais, porque eu fiz toda uma cobertura de Euphoria comentando episódio a episódio, então tem uma discussão bem mais completa por lá. Uma outra temática muito forte nessa temporada é a de lealdade e traição. Então a gente vê, por exemplo, a Cassie e a Maddie muito leais ao Nate ali até o final, tentando salvar ele, principalmente a Cassie, mesmo depois de tudo que ele tinha feito pra elas. E no final elas acabam se tornando mais leais uma à outra e restabelecendo essa amizade entre elas. O personagem do Álamo também mostra muito isso, então a gente vê que ele tem um medo muito grande de ser feito de trouxa, de ser traído, em especial por mulheres. E o mais irônico é que ele acaba sendo traído logo pelo Bishop, que era a pessoa mais leal que ele tinha ali a ele. E em paralelo a isso, a gente vê isso acontecendo também com os outros criminosos da série. Então, o Arthur, quando ele encontra lá o Álamo e vê que o agiota lá pra quem ele trabalha morreu, ele desiste na hora e não compra essa briga. A galera também que trabalha pra Laurie faz meio que a mesma coisa, então quando a polícia chega, a princípio a gente acha que eles vão lutar, que eles não vão aceitar, mas ou eles fogem, ou eles só se entregam pra polícia e fica por isso mesmo. Por outro lado, conhecendo um pouco mais sobre a história do Ali, a gente vê que ele traiu muito a esposa dele, ele faltou muito com a família dele, com as filhas dele, e que depois disso ele acabou se tornando uma pessoa muito leal, tanto à religião dele, quanto aos afilhados dele. Então ele era aquela pessoa que estava sempre disponível pra ajudar, e ele tinha esse tipo de relação muito forte com a Rue, tanto que a série acaba com ele indo, né, atrás de vingança pela morte dela, e indo atrás da casa que ela queria voltar, mostrando essa lealdade dele mesmo depois da morte da Rue.
Mas é isso, comenta aqui suas percepções sobre a temporada e se você percebeu alguma coisa que eu não comentei aqui. E eu já deixo avisado que eu vou fazer ainda um outro vídeo fazendo uma análise psicológica dos personagens, aprofundando mais um a um. E esse vídeo deve sair ali pra sexta-feira, então não deixa de voltar aqui pra ver.